Ação. Graça e paz, queridos irmãos, graças a Deus por estarmos juntos em mais uma oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Nós, em Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o livro de Miqueias e hoje vamos analisar um pouco o capítulo número 3. Vamos ler então este capítulo, Miqueias, capítulo 3. Ouçam a palavra do Senhor. Disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e assim se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor do meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo uma colina coberta de mato. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. E aqui nós temos, neste capítulo, Miqueias expondo ao povo de Deus oráculos. Né? 3 oráculos aparecem nesse capítulo, conforme já o Leandro tem falado. Primeiro foi o presbítero Josiel dando um esboço do livro. Depois nós tivemos o Leandro falando sobre os capítulos, né, iniciais, e o Gessé também, e na verdade, né, o presbítero Gessé também, e na verdade nós temos uma sequência de oráculos, né, de avisos que Miqueias dá ao povo em nome de Deus. E aqui nós estamos falando no capítulo 3, um capítulo que aparecem
3 oráculos, e nós vamos estudar um pouco a respeito desta palavra que Miqueias coloca diante do povo. Como eu já disse, o Leandro já falou um pouco sobre Miqueias, não é? E nós estamos aqui neste momento histórico, onde o povo do norte, onde a capital é Samaria, né, que é conhecido como Israel, eles são atacados pelos assírios. Então muitos do povo fogem para o sul, né, para Judá, onde a capital é Jerusalém, e Jerusalém fica bem próximo da divisa, na verdade, né? Essas cidades como Jerusalém ficam bem próximas da divisa, e obviamente os assírios vêm, né? Vêm inclusive pela margem oeste, próximo ao mar Mediterrâneo, descem pela Filístia também e entram pelo lado oeste em direção a Jerusalém. Bom, mas antes disso acontecer, o povo já fugindo de Israel, Miqueias então encontra, não é, esse povo misturado, vamos dizer assim, né? O povo no norte, o povo do sul, o povo no norte que já havia se afastado de Deus com vários costumes, e o povo do sul seguindo também esse afastamento de Deus e praticando várias abominações, não é? E aqui se encontra esse momento. Miqueias, também é contemporâneo de Amós, que falou ao povo no norte. Nós estudamos o livro de Amós já, e que avisa o povo do norte, o povo de Israel, a respeito da ira de Deus, e a profecia começa a se cumprir com um ataque do Império Assírio. Neste capítulo, Miqueias, através de 3 oráculos de julgamento, culpa os líderes, os magistrados, os sacerdotes e os profetas pelas maldades praticadas junto ao povo. Mestre no uso que faz da poesia hebraica, expõe no poder do Espírito Santo, com coragem e imparcialidade, os pecados que provocarão destruição e o exílio do remanescente do povo. O primeiro ponto que nós podemos ver aqui, né, a primeira visão, é também o primeiro oráculo deste capítulo. Nós temos oráculos no capítulo 1, por exemplo, não é? 3 grandes oráculos no livro, mas esse capítulo ele contém: disse eu, ouvi Israel, é o capítulo 1, não é? Ouvi Israel, é o oráculo, não é? E para quem que é este julgamento, não é? Aparecem aqui os líderes de modo geral, não é? Quando ele fala príncipes, cabeças de Jacó, ele está falando dos líderes, dos magistrados, dos juízes, quem conduzia o povo, não é? Os chefes da casa de Israel. Então aqui os réus, nesse caso desse julgamento, são os cabeças de Jacó, são esses líderes que nós falamos. E qual é a acusação? Aborrecer o bem e amar o mal, arrancar o couro do meu povo, que é o versículo 3, não é? Quando ele fala que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, não é? Está arrancando, está judiando fortemente do povo, não é? E a sentença que Miqueias coloca, não é? Chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá na hora do aperto e da dor. Quer dizer, virá, não é? O aperto, virá a dor, e os líderes vão clamar a Deus, e Deus não ouvirá. Não é? Tanta maldade, tanta opressão, judiando tanto do povo, né? E é isto que Miqueias chama atenção neste momento. E assim,
vem algumas perguntas para nós, não é? Ser um líder cristão, não é? Ser um líder cristão, em casa, no trabalho, na igreja. Muitos de nós colocamos a liderança do país, olhamos a liderança do país através do governo como um todo, não é? Olhamos na igreja a liderança da igreja, fato, não é? É um fato. Mas também a nossa parte como liderança, não é? Essa classe é uma classe de casais, uma classe que há liderança sobre o lar, não é? Sobre o lar, sobre os filhos. Ser um líder cristão, já pensou nisto? Nós estamos à frente. O que nós estamos fazendo? Né? O que nós estamos fazendo? O que nós fazemos à frente das nossas responsabilidades? Podemos ser líderes no trabalho, podemos ser líderes na igreja, mas em casa, não é? O que nós estamos fazendo? Não é? O que nós estamos fazendo? E outra pergunta que me ocorreu ao ler esse momento aqui, esse trecho é: podemos imaginar não sermos ouvidos por Deus? Nós podemos imaginar? O cristão pode imaginar não ser ouvido por Deus? Pode imaginar estar sozinho? Pode imaginar clamar e não ser ouvido? Não é? É engraçado que quando nós falamos em clamar, né, clamar a Deus com dor, com uma apreensão, vendo um perigo à frente, vendo um momento triste com alguém próximo de nós, e queremos agir, obviamente, pedindo a Deus, né, clamando a Deus, nós estamos usando essa mesma base da palavra hebraica, que é ouvir, que é chamar, né? Ouvir, Senhor. E aqui o profeta Miqueias, né, ele está falando para o povo, ouvir. Talvez a cada mensagem que nós ouvimos, a cada mensagem que é colocada diante de nós, que nós somos expostos na igreja, via o web TV, dos irmãos, a cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos recebendo essa questão do oráculo, nós estamos expostos a isto. É como o pastor, ao iniciar a sua mensagem, dissesse: ouvi, povo, não é? Chamar, clamando. E eu sei da dificuldade que nós temos de estar à frente do lar, não é? Muitas vezes à frente do trabalho, à frente da igreja. A responsabilidade que temos de orientar aqueles que amamos, que respeitamos, nos caminhos do Senhor. E o povo aqui, nesse momento que estamos lendo, está recebendo esta palavra, né, de confrontação do profeta Miqueias, esta palavra chamando a atenção dos males que eles estão fazendo. Na segunda parte, que começa no versículo 5, existe um novo oráculo, e aí o profeta Miqueias chama a atenção dos profetas. Aí agora já é um julgamento, não é? Um julgamento dos profetas. Não é? O réu, os profetas. A acusação: fazem errar o meu povo. Profecias de paz somente aos que pagam por isto. Somente aos que pagam por isto. A sentença: escuridão e vergonha. Não é?
A perda de profecias e visões é comparada à escuridão. Os profetas perderão a capacidade de olhar à frente, perderão o dom do Senhor, não é? Quer dizer, perderão a habilidade, o Senhor vai escurecer os seus olhos e eles não mais poderão orientar o povo, não é? E quando ele não consegue mais orientar o povo, ele não consegue mais falar palavras que realmente acontecerão, ele é considerado um impostor, né? E o impostor naquela época como profeta era considerado um imundo, né? Está até em Lamentações, no capítulo 4, descrito essa característica. Para nós, vem uma pergunta sobre esse momento, né? Mas que nos aplica. Na verdade, a palavra de Deus é aplicada em muitos sentidos, não é? Até esse trecho nos lembra o que estamos passando, um momento político, econômico, mas o foco nosso é do nosso momento, do nosso mundo, do nosso lar, do nosso trabalho. E neste caso, nós temos utilizado a palavra de Deus para as nossas atitudes, para as nossas decisões e para os nossos ensinamentos, de uma maneira ou de outra, onde estivermos, estamos representando o Senhor nosso Deus. Estamos representando o Senhor nosso Deus. E como nós temos agido diante das pessoas, não é? Sejam das pessoas em casa, sejam das pessoas na igreja, no trabalho, não é? Nos relacionamentos, na rua, seja onde for, não é? Como são as nossas atitudes, como têm sido as nossas decisões e aquilo que temos ensinado. O profeta aqui, ele chama a atenção daqueles que deveriam estar ensinando a palavra de Deus, ensinando o povo, não é? E ele avisa que eles perderão, né? Esses profetas perderão a habilidade de ensinar, perderão a habilidade de interpretar a palavra, né? Será obscurecida essa capacidade deles. E até vergonha. Na verdade, essa citação que Miqueias faz no versículo 7, né? Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão o seu bigode porque não há resposta de Deus. Nós temos que lembrar que o cabelo, não é? E o bigode para aquele povo naquele momento era um orgulho. Raspar o cabelo, né? Tirar ou encobrir o bigode era vergonha, né? E na verdade, quando se sentiam envergonhados, eles cobriam, né? E é isso que Miqueias está dizendo: serão envergonhados, né? Envergonhados. Nós temos utilizado a palavra do Senhor para orientar a nossa vida. E há também um terceiro oráculo que fala do anúncio da destruição de Sião. Não é? O anúncio, esse oráculo é o anúncio da destruição de Sião. Ele já fala, quando ele está nesses oráculos, não é? Julgando líderes, julgando os profetas, aqueles que ensinam a palavra, aqueles que falam de Deus. E vem no versículo 9 de novo com ouvi agora, e falando de novo com os líderes do povo, né? Os chefes da casa de Israel, os magistrados, todos eles, e a acusação é abominar o juízo, perverter o que é direito,
edificar com sangue e com perversidade o lugar, Jerusalém, a cidade, não é? Dar sentença por suborno, no caso dos magistrados, né? Ensinar por interesse e adivinhar por dinheiro, né? Orientar, e se adivinhar é orientar, não é? Orientar por dinheiro, usando o nome de Deus e muitas vezes para dizer que está tudo bem. O Senhor não está conosco? Está tudo bem. Não é? E na verdade não está, porque estão fazendo isto com maldades, não é? Estão judiando do povo, não é? Estão cobrando altos impostos, e aqueles que não podem pagar são transformados em escravos. O próprio povo, não é? O próprio povo, o Senhor Deus realmente estava extremamente entristecido com este comportamento do povo neste momento, não é? Tanto é que o profeta, não é? No caso aqui, Miqueias, ele vem no versículo 8 dizendo que ele está cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e da força, para declarar com toda a intrepidez, não é? A transgressão de Israel, o pecado, não é? Ele vem e ele aponta toda esta maldade, e neste caso do anúncio da destruição, ele coloca a sentença: revolver a terra, destruir Jerusalém. E pela história, isto vai acontecer, não é? Parcialmente vai ser destruída, não é? Vão haver vários saques, destruição, e isto vai acabar sendo completado 70 anos depois de Cristo, não é? Com Roma entrando na cidade, não é? Liderados, por exemplo, por Titus, né? O general Titus, e vai haver uma destruição de forma completa, ou seja, vão botar fogo em tudo, vão destruir tudo, vão derrubar os muros, vão acabar com tudo, né? E isso até é uma postergação que o Senhor Deus fez durante todo este tempo, não é? Permitindo até que haja reconstrução de parte do que foi destruído já no tempo de Esdras e de Neemias, mas depois, no final, essa visão de Miqueias é completada 70 anos depois que Jesus vem, né? Revolver a terra também é uma questão importante para nós analisarmos, porque o Senhor Deus, quando coloca um castigo, ele está sempre olhando para o futuro, para dar uma oportunidade de reconstrução. Se nós olharmos esse revolver a terra, é como se estivesse passando o arado, arar a terra, não é? E quando que nós aramos a terra? É quando nós trabalhamos a terra para poder replantar, não é? Para podermos começar tudo de novo, para podermos reconstruir. Mas é necessário primeiro limpar, primeiro revolver a terra, primeiro tirar a dureza da terra e transformá-la em uma terra que seja mais mole, mais fácil de plantar, mais fácil de colocar as sementes novamente. E nesse ponto é que eu vejo essa característica maravilhosa do Senhor, é que ao mesmo tempo que ele está destruindo a maldade, que ele está peneirando esta maldade, né, separando essa maldade, ele já está preparando para uma nova fase, para a oportunidade daqueles que o amam seguirem em frente, serem replantados no lugar
e darem frutos, né? Crescer e dar frutos. E isto aqui nos traz uma pergunta importante. Os dons não são distribuídos de graça? Né? Esse é um ponto importante. Era o que estava acontecendo. Eles estavam judiando do povo, cobrando do povo por dons que Deus deu por graça. Não é? Por graça. Aqueles que foram escolhidos como líderes, magistrados, deveriam estar servindo ao povo. Servindo. Não é? Servindo ao povo. Servindo, mantendo a justiça conforme a palavra de Deus, servindo, ensinando o povo, né? Servindo, orientando o povo, né? E o Senhor Deus, obviamente, já tinha determinado toda essa estrutura no templo, para que todos tivessem o seu pão de cada dia. Isso já estava estruturado, não é? Mas é claro que a ganância fez com que o povo ultrapassasse os limites daquilo que tinha sido preconizado pelo Senhor nosso Deus e passasse a virar um comércio em tudo. Comércio na justiça, comércio no ensino, não é? Comércio na busca daqueles que pastoreavam o rebanho, né? As ovelhas, no caso, o povo que ia buscar orientação. Não é? Então, isso mostra que, num certo momento, havia uma prosperidade no Reino do Sul, não é? Uma prosperidade interessante, mas, ao mesmo tempo, havia a maldade, a ganância, e essa prosperidade fez com que uma parte, sempre uma grande parte do povo, sofresse por estar assim, numa situação de pobreza extrema, por causa desta ganância da liderança. Né? Mas nós temos que lembrar que os dons nos são dados de graça. Nós recebemos os dons de Deus para usar esses dons na vida, na sociedade, na igreja e fora da igreja, no nosso lar e assim por diante, onde estivermos. São dons que foram nos dados para evidenciarmos a vida do Senhor nosso Deus em nós. Não é? O Espírito do Senhor está conosco desde quando recebemos o Senhor Jesus. E temos disponível todos os dons para usarmos, através da palavra de Deus, para alcançarmos sabedoria para utilizar esses dons nos vários aspectos da nossa vida, do relacionamento com a sociedade, em todos os momentos. Não é? Nós temos dons específicos, mas nós temos dons naturais que eu sempre digo com relação a uma boa palavra, a um sorriso, a poder ouvir as pessoas, compreender, a poder, quando depois de ouvir e de compreender, trazer uma palavra temperada, uma palavra que vem da base bíblica fortemente e que possa acalentar os corações, possa orientar, possa trazer uma vida mais sábia, não é? Possa ajudar a ensinar aqueles, muitas vezes, que nem conhecemos, quanto mais aqueles que estão próximos de nós e que nós amamos, não é? Mas às vezes até aqueles que não conhecemos, a orientar num caminho de excelência, que é o caminho do Senhor. As ações punitivas de Deus, mesmo nos piores momentos, acontecem com o intuito de ensinar, corrigir e, acima de tudo, e sempre restaurar.
Profetas como Miqueias, cheios do poder do Espírito Santo, são enviados pelo Senhor para corrigir o caminho daqueles que ouvem a Deus. Ouvi agora. Nesses estudos nós estamos sempre deixando alguns trechos da palavra também para meditar. O Leandro, na aula dele, colocou uma orientação especial, muito importante, de que os irmãos tenham a oportunidade de ler o livro de Miqueias para ir acompanhando as aulas, e para meditar nós temos aqui dois pequenos trechos da palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1, versículo 27, e em Miqueias, o capítulo 6, dos versículos 6 ao 8. Aqui para deixar registradas as referências que utilizamos nesse trabalho, comumente usamos nos nossos trabalhos, e eu espero que toda esse breve estudo atinja os nossos corações de forma que nós possamos refletir na nossa vida, no nosso lar e no nosso trabalho, em tudo que estamos fazendo. Que Deus nos abençoe.